Olá, doutores. Boa noite. Bem-vindos de volta ao nosso auditório virtual. Espero que estejam realmente aproveitando. Espero que realmente tenham a compreensão da grandiosidade desse evento, da grandiosidade desses insights, dessas ferramentas, desse conhecimento compartilhado com você. Espero que você esteja tendo várias ideias, várias estratégias para a sua advocacia. Seja generoso, compartilhe conosco. Muito boa noite. Sente-se, acomode-se, desconecte e foque aqui no nosso evento. Até mais! Boa noite, meu nome é Felipe Adaime, sou sócio fundador da Endover, uma empresa de consultoria especializada em precificação de serviços jurídicos e na gestão de escritórios de advocacia. Estou bastante honrado por participar desse primeiro Fórum Nacional do Advogado e vou falar com vocês sobre planejamento e gestão financeira dos escritórios num ambiente de recessão econômica. Eu gostaria de começar com um gráfico que mostra o impacto da recessão sobre a produtividade e a rentabilidade dos maiores escritórios dos Estados Unidos e da Europa, e que também serve de alerta para os escritórios brasileiros, porque, segundo os analistas, esse ambiente de estagnação econômica deve durar por pelo menos mais 2 anos. A produtividade, essa linha azul do gráfico, e que aqui significa horas trabalhadas por advogado, caiu nos 2 primeiros anos da crise porque ainda havia uma certa relutância dos escritórios em fazer um ajuste estrutural mais forte. Mas, a partir de 2011, fica claro que não seria mais possível evitar ou adiar o ajuste, e os escritórios americanos e europeus promoveram então um grande corte no número de advogados, conseguiram reverter essa queda e fecharam 2013 com um aumento de 5% da produtividade em relação a 2009. E notem que em 2012 a produtividade atingiu seu ponto mais alto, um aumento de 10%, recuando depois em 2013, porque provavelmente os escritórios deram início a um processo de recontratação, já que a economia começava a dar sinais de recuperação nos Estados Unidos, principalmente. A rentabilidade, essa linha vermelha do gráfico, caiu 20% nos 5 anos da crise. Acontece que, apesar da redução de custos e do corte no número de advogados, houve uma queda proporcionalmente maior, tanto no volume de negócios, e aqui, devido aos clientes passarem a usar o próprio departamento jurídico das empresas em operações de menor complexidade, como também no valor dos honorários, devido aí à guerra de preços que tomou conta do mercado e os descontos oferecidos para manter contratos e clientes. Ainda com relação a esse gráfico, eu acho importante notar que os dados se referem aos maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos e da Europa, ou seja, aqueles que têm uma estrutura operacional e financeira bastante profissionalizada e já bem consolidada e que se utilizam das ferramentas e modelos de gestão mais avançados disponíveis no mercado. Apesar de tudo isso, eles não conseguiram evitar essa queda na rentabilidade. Acredito que isso tenha ocorrido porque, número 1, eles esperaram muito tempo para começar a fazer os ajustes. E, em segundo lugar, porque não esperavam ou nunca tinham experimentado uma crise tão profunda e que durasse tanto tempo como essa de 2009. Eu levantei esse ponto sobre a queda de rentabilidade
porque acredito que os escritórios brasileiros podem ter um desempenho melhor do que tiveram seus colegas americanos e europeus. A nossa desvantagem é que o nível de profissionalização da gestão dos escritórios aqui ainda é inferior a desses países. Por outro lado, nós temos duas grandes vantagens. A primeira é que nós estamos mais acostumados a lidar com esses frequentes altos e baixos da economia e, em segundo lugar, e mais importante, é que nós não precisamos reinventar a roda, né? Nós podemos utilizar essas medidas que já foram bastante testadas nesses países e nos adiantar a crise e fazer os ajustes de imediato, de forma que a gente reduza o impacto da recessão sobre o faturamento e o resultado dos escritórios. Eu vou falar no detalhe sobre cada uma dessas medidas, mas antes eu queria discutir o impacto da recessão sobre os escritórios que foram observados nos Estados Unidos e na Europa. Primeiro, algumas curiosidades. A crise costuma afetar mais o faturamento e o resultado dos clientes do que dos escritórios. Isso porque, na maioria dos casos, as operações dos escritórios são mais diversificadas que as dos clientes, permitindo que uma queda de movimento em determinada área seja compensada pelo crescimento de outra. Também se notou que os escritórios que operam nos grandes centros, como Nova York e Chicago, nos Estados Unidos, ou Rio e São Paulo, no Brasil, saem mais rapidamente da crise que os escritórios localizados no interior ou em capitais economicamente menos relevantes. Com relação ao tipo de advocacia praticado pelos escritórios, os efeitos da crise atingem mais rapidamente e com mais intensidade a área consultiva do que a área de contencioso. Isso porque, no consultivo, o prazo de duração das operações é menor, dura em média 3 meses. E quando se conclui uma operação, fica mais difícil conseguir um novo contrato se a economia estiver em recessão. Já no contencioso, os processos podem durar anos e mesmo atravessar todo o período de recessão, gerando receita para o escritório. Em alguns casos, inclusive, a crise até ajuda o contencioso, já que pode aumentar o número de processos de determinadas áreas, como a trabalhista, por exemplo, onde a recessão gera mais demissões e mais ações trabalhistas, e a de cobrança bancária, onde também a recessão cria mais inadimplência e, por conseguinte, gera mais processos de cobrança. Finalmente, a crise mostra a importância de se ter uma operação diversificada, tanto em termos de áreas de prática, como em termos de indústria, de setores dos clientes. A ideia é diluir o risco de perdas no caso da crise levar a uma queda nas receitas de um determinado setor em que o escritório tem uma concentração de contratos. A recomendação, nesse caso, é que, tal como ocorre nas aplicações financeiras, as operações sejam distribuídas mais ou menos igualmente entre as áreas de prática para reduzir a concentração e o risco em determinado tipo de atuação. Nesses próximos slides, eu vou mostrar algumas estratégias para os escritórios enfrentarem a recessão. O primeiro comentário aqui é sobre a importância de percebermos que, se de um lado a recessão aumenta os riscos do negócio, por outro gera boas oportunidades, sendo a
principal delas, viabilizar aquelas mudanças que são mais difíceis de serem implementadas quando a economia está em crescimento. Esse é o momento de se rever paradigmas, criar novas políticas e atualizar planos e estratégias, ajustando a estrutura operacional, comercial e financeira do escritório ao cenário econômico menos favorável, mas principalmente preparar o escritório para operar de forma mais eficiente e ser mais competitivo quando o nível de atividade voltar ao normal. Outra recomendação é buscar um equilíbrio entre as receitas fixas, aquelas chamadas de partido, e as geradas por operações eventuais, normalmente vinculadas à área consultiva. É comum os escritórios darem ênfase a contratos que geram receitas fixas, em especial de contencioso de massa, porque se impressionam com o tamanho dessas receitas e também porque elas facilitam cobrir os custos do escritório. Mas é preciso lembrar que a margem nesses contratos é bem menor e pode comprometer a meta de rentabilidade geral do escritório. Notem que garantir um volume de receitas fixas por um prazo mais longo, visando cobrir os custos, é uma estratégia válida em termos de gestão de caixa, desde que esse faturamento não seja maior do que o necessário, porque são as receitas eventuais, oriundas de comissões de êxito e consultorias jurídicas, que conseguem as melhores margens, permitindo ao escritório atingir uma rentabilidade média mais atraente. O escritório também deve aproveitar o período de recessão para rever tanto a forma de contratação como a remuneração do corpo jurídico. A opção deve ser por um sistema que, primeiro, elimine ou pelo menos reduza os encargos trabalhistas, permitindo preços mais competitivos. Segundo, que vincule parte crescente da remuneração ao resultado do escritório e das áreas de prática, assim como ao desempenho individual dos sócios e advogados. E terceiro, que seja flexível para permitir ajustar a remuneração às características de cada tipo de área e de produto. Outro ponto que fica muito claro em períodos de recessão é que faturamento é importante, mas o lucro é fundamental. As empresas, é lógico que precisam de receita, mas não sobrevivem sem lucro. E essa, então, é a oportunidade de trocar essa ideia de que maior é melhor, muito comum aqui no Brasil, pela de maximização do lucro. A outra coisa é que no caso dos escritórios de advocacia, mais faturamento vai exigir mais capital de giro, o que significa mais pagamento de despesas e custos por conta de cliente, mais trabalhos em andamento, que significa trabalho realizado, mas ainda não faturado, assim como mais contas a receber, afetando diretamente o fluxo de caixa. Se o escritório não tiver uma reserva para bancar esse aumento no capital de giro, pode ter problema financeiro, apesar do aumento no faturamento. E por último, a recessão oferece oportunidades para os escritórios financeiramente fortes e com planos de crescimento incorporar ou se associar com aqueles que tenham áreas complementares ou mais competitivas que as suas e estejam em declínio por problemas financeiros e perdas de clientes e advogados. Notem que essas podem ser opções mais baratas do que bancar a abertura de novas filiais ou criar novas áreas de prática, assim como é uma forma de reforçar as áreas em que o escritório não é competitivo. E lembrando que nesse tipo de operação é importante uma avaliação técnica e profissional
dos custos e dos benefícios de fazer uma fusão ou uma aquisição no lugar de investir internamente no escritório. Outro ponto é que esses escritórios com problema podem ser também um lugar para se tentar atrair clientes e contratar os advogados que estejam insatisfeitos com a situação. Mas vejam que, para aproveitar essas oportunidades, o escritório precisa ter saúde financeira, o que pressupõe um histórico de rentabilidade e boa liquidez. Daí porque a recomendação em toda essa palestra é de priorizar o lucro, não apenas o faturamento. Bem, nós falamos sobre os impactos e as oportunidades gerados pela recessão e agora eu queria sugerir um plano de ação para os escritórios poderem enfrentar melhor esse período de baixa atividade econômica, colocando como prioridade o aumento da eficiência das áreas operacional, financeira e comercial, que é um tipo de ajuste que reforça bastante o fluxo de caixa, talvez mais até do que uma simples redução de custo. O plano de ação proposto inclui a revisão do plano de negócios e do orçamento anual, medidas para melhorar a produtividade operacional, os resultados da gestão financeira, aprimorar a precificação, tornar mais efetivas ações comerciais, ajustar o plano de remuneração e executar um corte seletivo de custos. Com relação ao plano de negócios, a recomendação é concentrar gestão e investimento nas áreas mais rentáveis do escritório, uma vez que durante a recessão os recursos se tornam mais escassos e por isso devem ser investidos naquilo que gera um retorno maior e mais rápido. Nesse contexto, deve ser avaliado se vale a pena continuar com as áreas problemáticas, aquelas com um mercado desfavorável, pouca competitividade, faturamento insuficiente ou em declínio e rentabilidade consistentemente negativa ou abaixo das metas. Também não se deve fazer novas contratações, nem mesmo substituições, porque isso vai apenas elevar o custo sem perspectiva de retorno num prazo minimamente razoável. O escritório deve reavaliar os planos de expansão e, se de fato houver perspectiva de uma taxa atraente de retorno, dar início aos projetos somente quando tiver uma ideia concreta de como ficam suas finanças durante o período previsto de recessão. E, como dito antes, evitar novas contratações que devem ocorrer apenas se a substituição de quem deixou o escritório for extremamente essencial e, mais importante ainda, aproveitar o momento para cortar aqueles com desempenho repetidamente insatisfatório. No caso do orçamento, que deve ter sido preparado no último trimestre do ano anterior, é necessário fazer uma revisão completa e imediata. Normalmente, a gente faz essa atualização no meio do ano para validar ou não as premissas originais. Mas, dada a situação atual, em que houve uma deterioração muito acentuada da economia, e daí também das projeções para esse ano e para 2016, será preciso antecipar essa revisão. Minha recomendação é que sejam desenvolvidos 3 cenários, sendo que o orçamento original passa a ser a versão otimista, aí a gente faz uma versão mais provável, com redução das receitas de 5% a 10%, e uma versão pessimista, com redução das receitas de 10% a 20%. A projeção de resultados vai depender do tipo e do tamanho do ajuste a ser implementado pelo escritório. Eu sugiro que se faça também tipos diferentes de ajustes para cada um dos 3 cenários,
que podem ser executados à medida que o escritório perceber que está passando de um cenário para o outro. Como eu disse antes, o escritório deve dar prioridade ao aumento da eficiência operacional e financeira antes de partir para reduzir custos, principalmente os indiretos, porque há um limite nos cortes que podem ser feitos sem afetar o andamento normal das operações. Além disso, os efeitos desse tipo de corte são reduzidos, nem sempre fazendo muita diferença no resultado final. E para finalizar, dê atenção dobrada aos relatórios de desempenho, atuando de imediato para corrigir as variações mais elevadas, aquelas acima de 15%, e as tendências desfavoráveis, aquelas há mais de 2 meses fora da meta. Os próximos slides são importantes porque discutem medidas a serem adotadas nas áreas operacional e financeira, ajustes no plano de remuneração e aspectos da precificação. Esse primeiro slide trata de medidas direcionadas a elevar a produtividade na área operacional. Para aumentar a produtividade dos advogados, é importante acompanhar o número de horas trabalhadas e comparar o desempenho de cada advogado com o de seus colegas da mesma área e do escritório como um todo. Comparar também o número de horas trabalhadas com o de horas faturadas, para ver se não está havendo demora na emissão das faturas, ou seja, deve-se tentar reduzir o volume de trabalho em andamento, que é aquele que o advogado já lançou as horas no processo, mas não emitiu a fatura. Também é importante aumentar o grau de alavancagem, ou seja, utilizar advogados mais jovens de menor custo no lugar dos mais sêniores, principalmente nos contratos com valores fixos. E por último, utilizar paralegais nos trabalhos que não exijam serem feitos por advogados, assim como outra medida importante é fazer uma reavaliação do corpo jurídico para verificar se o número de advogados não está superior às necessidades do escritório, principalmente se levarmos em conta que o nível de atividade econômica e, por isso, o volume de operações do escritório devem ser mais fracos nos próximos 2 anos. Esse ajuste se chama right sizing, que significa ajustar o tamanho do staff jurídico às perspectivas de volume de operações no curto e médio prazo. Na área financeira, e com a ajuda dos advogados responsáveis pelos clientes inadimplentes, deve-se promover um mutirão de cobrança para recuperar valores em atraso, melhorando o índice de realização, que é aquele que mede o valor do faturamento que realmente entra no caixa do escritório. Para calcular esse índice, basta dividir o contas a receber pelo faturamento médio anual, diminuindo de 100% o percentual resultante dessa divisão. O normal é o índice de realização ficar entre 90% e 95%. Se for mais baixo, ou seja, se for menor do que 90%, significa que o escritório está com problemas de cobrança e na avaliação de crédito dos seus clientes. Se for superior a 95%, é porque provavelmente está cobrando abaixo do mercado por seu serviço ou dando desconto demais aos clientes. Passando agora para a área comercial, a ideia é concentrar tempo e recursos em ações de baixo custo. Em períodos de recessão, o principal objetivo na área comercial deve ser a retenção dos clientes do escritório, já que isso evita quedas bruscas no faturamento, como as que ocorrem quando se perde um cliente. Os clientes atuais podem até reduzir o volume de operações ou exigir descontos nos honorários, mas permanecendo no escritório, o impacto no faturamento é bem menor do que se eles decidissem
trabalhar com um concorrente que ofereça melhores condições de preço e de serviço. Além disso, existe uma estimativa de que o custo para aumentar o volume de negócios com um cliente que já opera com o escritório é de 6 a 8 vezes menor do que o gasto para se conquistar um novo cliente. Na prática, isso significa duas ações específicas. Em primeiro lugar, vender mais do mesmo serviço para o cliente que opera com essa área. E, em segundo, vender outros tipos de serviços de outras áreas para um cliente que já opera com o escritório, mas concentra seus negócios em apenas um serviço ou uma área. O mercado chama essa estratégia de cross-selling. Por outro lado, e apesar de concentrar seus esforços de venda nos clientes que já operam com o escritório, é importante preservar o orçamento e o plano de marketing para que o escritório continue com o seu nome e sua imagem em evidência no mercado e nas redes sociais, assim como para não ter que gastar o dobro mais tarde por ter deixado de lado sua divulgação durante o período de recessão. Com relação à precificação, é claro que a definição correta dos honorários eleva as receitas e ajuda o escritório a atingir as metas de rentabilidade. Mas notem que o mais importante na precificação não é nem o cálculo dos honorários em si, mas uma estimativa bem feita dos recursos que serão utilizados para realizar o trabalho, o prazo de duração do processo, as variações do volume de trabalho durante esse processo, o mix de advogados e os demais custos diretos. A tudo isso damos o nome de orçamento operacional do contrato. Além do orçamento operacional, o modelo deve também determinar corretamente os custos diretos e indiretos, utilizar margens de lucro compatíveis com as metas de rentabilidade do escritório, determinar o limite máximo de desconto e não deixar de incluir os impostos no preço final. Também é importante criar um comitê de precificação que vai validar tanto o preço proposto como o desconto máximo a ser oferecido ao cliente, se houver necessidade disso para fechar o contrato. Esse comitê é fundamental para dar consistência às diversas propostas enviadas pelos advogados, muitas vezes ao mesmo cliente. Por último, nas reuniões preliminares com o cliente, tentar obter informações não apenas sobre o trabalho a ser realizado, que normalmente é o que mais interessa ao advogado, mas saber também qual é a situação financeira do cliente, assim como qual é a urgência e a importância de uma decisão favorável. E um adendo importante: aceite a forma de preço proposta pelo cliente, seja fixo, sejam horas trabalhadas com um teto no valor da fatura, sejam partidos, o que for. Isso porque o preço calculado será sempre o mesmo, independente da forma dos honorários, não valendo a pena brigar com o cliente por causa disso. Ao contrário, aceitar o desejo do cliente melhora muito a imagem do escritório com ele. E antes de passar para o próximo slide, uma recomendação. Muita cautela, principalmente aos escritórios menores e advogados autônomos que venham a se interessar por esses sites que oferecem cálculo de honorários pela internet. A precificação envolve tantas variáveis, há tantas variações nas horas trabalhadas, no mix e no número de advogados durante as diversas fases do processo, e são tão elementares as informações que esses sites solicitam para calcular o preço, que os honorários sugeridos por eles normalmente não chegam nem perto do valor que o escritório deve cobrar do cliente.
Além da falta de informação para um cálculo correto, a maioria desses sistemas contém erros conceituais e até mesmo de fórmula, podendo causar grandes prejuízos aos escritórios e os advogados que, sem condições de avaliar se está certo ou errado, utilizam o preço sugerido pelo site nas propostas aos seus clientes. Como eu disse no início dessa apresentação, a recessão cria a chance de fazermos mudanças estruturais que talvez não sejam viáveis em tempos de normalidade da economia. E a remuneração do corpo jurídico é uma das áreas em que se deve usar a recessão para promover os ajustes necessários. Em todos os setores da economia, a tendência mundial é migrar de modelos de remuneração com base no tempo de casa e na experiência profissional para um sistema misto com parcela crescente de remuneração variável vinculada ao desempenho, ou seja, mais na meritocracia do que na senioridade. Como na recessão é recomendado diminuir os custos fixos, ou, na linguagem dos economistas, reduzir o ponto de equilíbrio, os escritórios devem tentar reduzir a parte fixa da remuneração de seus advogados, oferecendo em troca um valor variável bem maior se o advogado atingir as metas de horas trabalhadas, de cobrança de honorários, de menores prazos para o envio das faturas aos clientes, de captação de negócios e de rentabilidade da área e do escritório. O sistema de remuneração fixa induz a acomodação, porque o advogado recebe o mesmo valor se tiver um bom ou um mau desempenho, se atingir ou não suas metas. Com o tempo, o escritório começa a estagnar ou regredir e a perder terreno para os concorrentes que utilizam um sistema mais agressivo de remuneração baseado na meritocracia. Finalmente, chegamos ao plano de redução de custos. Eu deixei essa parte para o final justamente porque, se fizermos os ajustes e adotarmos as medidas discutidas acima nas áreas operacional, financeira e comercial, vão restar apenas os custos indiretos, que, como eu disse antes, têm limitações em termos de redução e, com exceção da folha salarial e das instalações, não fazem grande diferença no resultado. Mas, se houver necessidade de reduzir esses custos indiretos, minha recomendação é a seguinte: em primeiro lugar, tentar flexibilizar os custos fixos de forma a reduzir o ponto de equilíbrio do escritório, que é o volume de receitas necessário para cobrir todos os custos. Por flexibilização, não me refiro apenas à redução, mas também à terceirização de atividades de apoio, de forma que se possa cancelá-las a qualquer momento, sem maiores implicações financeiras para o escritório. Isso permite ajustar o tamanho da estrutura de acordo com o volume de negócios e a rentabilidade. Em segundo lugar, uma medida que normalmente a maioria já faz quando caem receitas e lucro é negociar os contratos de prestação de serviços e com fornecedores. A recessão afeta os escritórios e seus clientes, mas também seus fornecedores e prestadores de serviço, que estarão mais flexíveis para reduzir preços e honorários. Por último, as duas contas que realmente fazem diferença entre os custos indiretos são a folha de pessoal e as instalações. Na folha de pessoal administrativo, tente cortar os funcionários com desempenho insatisfatório, embora provavelmente você terá de substituí-los, porque o staff administrativo é normalmente muito enxuto e precisa de alguém para essas funções. Nas instalações, o principal é tentar renegociar os aluguéis
e evitar manutenção e reformas que não sejam extremamente essenciais. Nas outras linhas de despesa, vale a pena avaliar a necessidade de estar associado a várias câmaras de comércio e associações setoriais, reduzir o número de viagens, utilizando mais o Skype e videoconferências, reduzir gastos com festas internas, verificar que não haja desperdício em papel de impressão e limitar o uso de cartão de crédito. Bem, são essas as sugestões que eu tenho para os escritórios enfrentarem esse período de queda no nível de atividade econômica. Acredito que a maioria dessas medidas sejam relativamente simples de serem implementadas, outras vão exigir maiores análises e negociações internas e externas, mas o importante é que os administradores, os advogados e os sócios dos escritórios tentem implementá-las o mais breve possível, porque é certo que o faturamento e a rentabilidade serão afetados com maior ou menor intensidade e vai depender basicamente da área de atuação do escritório, o nível de profissionalização da sua administração e até mesmo indiretamente do setor de atividade dos seus clientes. Bem, eu quero agradecer a vocês por terem assistido a minha palestra. Espero que ela seja útil e possa ajudá-los na prevenção dos impactos da crise sobre os escritórios. Quero desejar a todos uma boa noite e até a próxima.